Meu nome é Marcílio e moro em São Paulo. O que eu vou contar aconteceu comigo quando eu trabalhava como guarda de segurança em 1999. Na época, eu tinha 32 anos de idade e garanto que o que eu vivi é real. Eu trabalhava em um museu tranquilo em uma área com pouca criminalidade, o que me permitia conversar com as pessoas que passavam pela calçada em frente à porta de entrada, onde na maioria das vezes era o local que eu ficava. Foi assim que eu conheci aquela mulher que numa tarde passava carregando um bebê em seus braços. Ela me deixou um pouco preocupado, pois estava tremendo e suas lágrimas estavam escuras se misturando com a maquiagem que marcava o seu rosto. O bebê chorava inconsolavelmente. Então, ofereci ajuda imediatamente. Na hora ela não me deu muita atenção e alguns segundos depois ela olhou para mim e pediu para que eu segurasse seu filho enquanto ela fazia uma ligação no celular. Eu me lembro de ter ficado encantado pelos olhos do bebê que me olhava com o rosto molhado. Ele parou de chorar assim que eu peguei ele no colo. Naquela época, o meu filho já tinha 7 anos, mas a sensação de segurar aquele bebê me fez lembrar daquele sentimento paternal. Quando a mulher terminou a ligação, ela pegou o bebê de volta, agradeceu e foi embora sem responder quando eu a perguntei se ela precisava de alguma ajuda. O meu turno terminava à meia-noite, quando o outro guarda assumia às 8 horas. Os guias do museu retiravam todos os visitantes e eu verificava se estava tudo vazio. Depois disso, eu ficava sozinho no museu. Foi então que aconteceu algo sinistro que eu vou contar a seguir. Só era permitido manter uma luz acesa na entrada, então eu usava uma lanterna para revisar os corredores escuros. Eu estava fazendo isso quando, de repente, houve um choro de um bebê. Fiquei atento por um instante e quando o choro se repetiu, eu pude confirmar que aquilo era real. E o mais estranho era que vinha de dentro do museu. Na hora eu fiquei muito assustado, mas mesmo assim me dirigi em direção ao som. No entanto, assim que cheguei lá, o choro começou do outro lado de onde eu estava. E isso aconteceu por várias vezes seguidas. Havia um bebê chorando dentro do museu. Não tinha como eu estar enganado. Isso continuou até que o meu colega chegasse e assim eu pudesse finalmente ir para minha casa. Na noite seguinte, aconteceu a mesma coisa, mas o choro estava mais claro e haviam gritos, como se o bebê estivesse sofrendo. O terror que eu senti se combinou com uma forte emoção, mergulhado na incerteza de uma impotência tortuosa. Talvez por não aguentar mais, gritei sem rumo, pedindo para que parasse, e um silêncio paralisou a minha mente por alguns instantes. Tudo enfim tinha voltado ao normal, mas o meu pensamento era de que eu estava vivenciando algo realmente paranormal. Lembro que naquele dia eu fiquei muito incomodado. Senti que eu tinha que ir embora, como se precisasse fazer algo, mas não podia até que o meu colega chegasse para me render. E assim que ele chegou, falei com ele sobre o assunto, mas disse não ter visto nada de diferente. Ao mesmo tempo que ele me olhava preocupado, talvez pensando que eu estivesse louco. Ele apenas me disse que eu precisava descansar mais, e foi o que eu fiz naquela noite. No dia seguinte, assim que eu coloquei os pés dentro do museu, eu tive um pressentimento de que aquilo voltaria a acontecer, mas dessa vez as coisas se tornaram bem piores e rapidamente o choro começou. Estava mais forte e assim que eu andei em direção, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Tive uma leve paralisia e eu não consegui nem respirar por alguns segundos, porque agora eu vi, ou melhor, os vi visivelmente.
Era uma mulher, e conforme ela pairava se aproximando de mim, pude confirmar que era a mesma que eu havia visto em frente ao museu 2 dias atrás. No entanto, ela não estava mais com aparência humana. Os seus cabelos negros e curtos cobriam parte do seu rosto, e o seu vestido vermelho agora estava surrado, deixando aparente uma parte do seu corpo, que estava bastante pálido. Mas quando eu olhei para o bebê que ela estava carregando em seus braços, ele estava em perfeito estado, exceto por chorar descontroladamente. Respirei fundo e fechei os meus olhos por alguns segundos para não sair correndo, e assim que eu os abri, mãe e filho haviam desaparecido da minha vista, assim como o choro. Quando meu colega chegou, enfim, ele acreditou em mim, pois as descrições que eu dei da mulher e do bebê coincidiram com a da vizinha que morava algumas casas ao lado do museu. Mesmo sendo tarde, decidimos vir juntos à casa, batemos palmas várias vezes e também a campainha, mas ninguém atendia. Temendo o pior, resolvemos chamar a polícia. Claro que não falamos sobre as aparições, apenas dissemos que éramos conhecidos dela e que ela costumava visitar alguns de nós, porém não a víamos por 3 dias. Assim que os policiais decidiram entrar, e para o nosso temor, encontraram aquela mulher morta aos pés da escada. Aparentemente tinha caído e quebrado o pescoço na queda. Não tive coragem de me aproximar, mas de longe eu via seu vestido vermelho. Estávamos muito apreensivos, pois a casa estava em total silêncio. Porém, assim que subiram as escadas, encontraram um bebê em seu berço e milagrosamente vivo. Muito desidratado, porém vivo. E quando a perícia chegou na casa, confirmaram que ela estava ali há pelo menos 3 dias. O mesmo período em que eu a vi pela primeira vez. Hoje em dia eu não tenho dúvidas de que foi devido à sua aparição que acabamos encontrando seu bebê. Eu costumava jogar no time de futebol da nossa escola, pelo menos até que minha perna quebrou em 2 lugares durante um jogo fora de casa. Eu fui derrubado por 2 jogadores e, no processo, um deles caiu acidentalmente com o joelho em cima da minha canela. Quebrou tanto a tíbia quanto a fíbula. Foi provavelmente a dor mais intensa que eu já experimentei até então, mas estranhamente não foi a memória mais traumática dessa situação. O jogo aconteceu às 18 horas e quando cheguei ao hospital já se passavam das 21. Devido à gravidade da fratura, o médico sugeriu que eu ficasse internado durante a noite para que pudessem realizar a cirurgia imediatamente na manhã seguinte. A princípio, isso parecia uma ótima notícia, mas só percebi quando eu estava sendo levado de maca para o meu quarto, no qual o hospital estava um pouco cheio no momento, e eu teria que dividir o quarto com outro paciente. No início, eu não me importei, eu só queria dormir e me recuperar. Quando entrei no quarto, vi que o outro paciente já estava dormindo. Então pensei que não seria um problema para mim. Eu disse aos meus pais que estava tudo bem se eles quisessem ir para casa. Eles conversaram com o médico e descobriram a que horas deveriam voltar pela manhã antes de me desejarem boa noite. Eu levei apenas cerca de 1 hora para pegar no sono. Até então, a dor da minha perna havia diminuído graças à medicação que me deram. Não me lembro bem dos sonhos que eu tive naquela noite, mas eram muito vívidos. Então fui acordado pelo som que vinha do outro lado do quarto. Eu cheguei a pensar que fosse um dos médicos ou enfermeiros que estavam nos verificando. Então não dei importância. Mas enquanto eu tentava voltar a dormir, juro que eu consegui ouvir o que parecia ser uma respiração pesada. Foi então que os pelos dos meus braços e pernas começaram a se arrepiar, e arrepios percorreram por todo o meu corpo. Eu não sei como eu percebi, mas mesmo sem abrir os meus olhos,
eu pude sentir que alguém estava me encarando. Naquele instante eu soltei um grito, e quando eu abri os olhos, eu vi um homem com os olhos vermelhos como sangue, e o mesmo estava parado ao lado da minha cama do hospital. Quando gritei, o homem deu um salto para trás, mas continuou me encarando. Tentei pedir ajuda em voz alta, mas não conseguia falar. Olhei ao redor do quarto e vi que a cama do meu lado estava vazia, percebendo rapidamente que esse deveria ser o outro paciente que estava no quarto. Eu fiquei em pânico sem saber o que fazer e apenas esperando a chegada do médico. O homem deu um passo em minha direção e colocou a mão na lateral da minha cama, o que me fez soltar um outro grito rápido como um suspiro. Ele então continuou imitando o som repetidamente, enquanto se inclinava cada vez mais próximo de mim. Eu não queria tentar agredir aquele homem, mas eu não me sentia confortável naquele ponto e comecei a cerrar os meus punhos. Felizmente, um médico e 3 enfermeiras entraram correndo no quarto e afastaram o homem de mim. O médico explicou que ele tinha demência e estava sendo examinado para detectar câncer. Provavelmente, ele acordou e teve um surto sem ter a menor ideia do que estava acontecendo ao seu redor. Os médicos encontraram outro quarto para me transferir, deixando aquele homem sozinho no quarto, tanto pela segurança dele quanto pela segurança dos outros. Eu não consegui dormir mais naquela noite. Eu estava muito abalado. Mas assim que eu fui colocado em um outro quarto diferente, eu consegui pelo menos me sentir confortável enquanto esperava pelos meus pais retornarem para a cirurgia pela manhã. A minha perna se curou bem, mas não acho que eu conseguirei esquecer a imagem daquele homem que estava me encarando enquanto eu dormia. Ouvir vozes sem ter ninguém por perto pode ser comum para algumas pessoas. Já para outras, isso pode causar pânico. Em Goiânia, no estado de Goiás, um prédio foi construído nos anos 70. Trabalhadores desse local afirmam que 3 pessoas foram induzidas a cometer suicídio após ouvirem uma voz vinda dos cantos e corredores do 8º andar. Essa voz pedia água aos berros para as pessoas que transitavam por esse local. É claro que não existe confirmação de que aquelas pessoas tenham cometido suicídio após ouvir essas vozes, mas até hoje esse local ficou assombrado e somente os trabalhadores desse prédio conseguiram fazer cessar esses ruídos apavorantes por meio de um incensário. A capital de Goiás já foi palco de muitos eventos assustadores, eventos esses que marcaram a história dessa cidade. Às vezes o cenário sinistro de medo e pavor não está somente nos filmes de terror que podemos ver na televisão no cinema, pois a terra do Piqui também guarda seus segredos e tem seus mistérios assustadores. Um dos vários pontos assombrados da cidade é o edifício Paternon Center, pois é especialmente conhecido por suicídios, os quais muitas pessoas acreditam terem sido provocados por espíritos sombrios que perambulam pelos corredores desse prédio, principalmente no 8º andar. Funcionários desse edifício afirmam ter ouvido vozes pelos corredores desse local, mais especialmente no 8º andar. Aqueles que ouviram aquela voz dizem que ela constantemente pede água, e muitos acreditam que as pessoas que cometeram suicídio saltando do 8º andar tiveram seu psicológico abalado devido a ouvirem essas vozes, das quais eles não sabiam de quem eram e nem de onde vinham. Segundo a medicina, uma pessoa que ouve vozes, no qual podem ser de espíritos, é diagnosticada como esquizofrênica e ela recebe tratamentos ativos e frequentemente é internada em hospitais ou unidades psiquiátricas. É registrada como mentalmente instável, uma definição praticamente irreversível para o resto de sua vida.
é possível que não receba esse tratamento, mas recebe sedativos por períodos indefinidos, o que infelizmente causa grandes danos na prática médica. Segundo a doutrina espírita, algumas pessoas mais acostumadas ao universo da mediunidade podem considerar o fato de ouvir vozes como um dom, mas para a grande maioria isso pode ser uma experiência perturbadora. Uma pessoa que pode ouvir espíritos possui em maior ou menor grau o dom da clarevidência e audiência, que segundo os espíritas é a faculdade pelo qual o médium consegue ouvir vozes, sons, palavras e ruídos que estão além da percepção auditiva comum. Já no cristianismo, existem duas formas de identificar essas vozes. Uma pode ser a voz de Deus conduzindo as pessoas aos caminhos do bem, mas também existe uma outra voz, que pode ser de um espírito maligno que conduz as pessoas a caminho do mal. Segundo relatos de pessoas mais antigas que moram naquela localidade, que após a construção desse prédio, que fica localizado no centro de Goiânia, que em 1976 um homem se jogou do 8º andar. Anos mais tarde, a esposa do dono do empreendimento também se atirou do mesmo local. Os funcionários do prédio então resolveram interditar o 8º andar, pulando diretamente para o 9º, e até colocaram grades com cadeados para proteção, para evitar que outras pessoas tentassem ir até lá. No ano de 2017, o homem se jogou em plena luz do dia e caiu em cima de um carro, causando um grande tumulto no local. Os funcionários do prédio contam que até hoje este lugar é assombrado, pois ouvem barulhos estranhos e sempre uma voz que pede água. Ainda hoje, as pessoas dizem que aquela voz só se acalma após colocarem um copo com água no corredor ou no 8º andar daquele lugar.